Olá pessoal, eu sou a Carol, estou aqui mais uma vez no canal da Agricultura Digital para falar sobre sintomas e métodos de controle de doenças e pragas vegetais. Antes de começar a assistir esse vídeo, não esqueçam de dar o seu like. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ácaro da erinose da lixia. O ácaro da erinose da lixia, ou simplesmente ácaro da lixia, é uma praga presente em diversos países produtores de lixia no mundo. E ela foi relatada oficialmente pela primeira vez aqui no nosso país, no Brasil, em meados de 2008. E desde então ela vem causando grandes perdas nas produções, nas plantações de fruta em todo o país. Os sintomas do ataque, eles são facilmente confundidos com os sintomas de uma doença fúngica, como por exemplo as ferrugens. Mas na verdade ela trata-se de uma relação de simbiose, digamos uma troca de favores, né, entre o ácaro e uma alga. O ácaro, que é uma praga que não conseguimos enxergar a olho nu, ao se alimentar das folhas mais novas e tenras da lixia, causam lesões que servem de porta de entrada para a alga, né, para o desenvolvimento dessa alga na planta. A alga, ao penetrar nas folhas, ela produz uma estrutura marrom avermelhada, como nós podemos verificar aqui nesse vídeo que estou passando, que envolve e dá um aspecto retorcido nas folhas, como a gente pode ver aqui na imagem à nossa direita. Essa interação entre o ácaro e a alga, a alga, na verdade, ela produz uma espécie de proteção ao ácaro. E ali ele pode se proliferar e se desenvolver de forma em grande escala. Como que a gente pode... Quais são as principais características ideais para o desenvolvimento dessa praga na lixia? Bom, a lixia ela é uma planta que ela precisa de lugares arejados, com bastante iluminação. E quando a gente coloca ela num local sombreado, com alta umidade, com uma adubação desequilibrada, a gente vai estar levando ao favorecimento do desenvolvimento da praga, ou seja, do ácaro nesta cultura. Como que a gente pode fazer para controlar o ácaro da lixia? De um modo geral, é recomendada a retirada dos ramos infectados da planta através da poda. Isso é uma prática extremamente importante, que hoje a gente vai falar mais de forma mais teórica, e num vídeo mais à frente nós vamos mostrar como é que se faz essa poda na prática. Alguns especialistas, eles recomendam até mesmo uma poda bastante drástica, ou seja, de todos os ramos da planta, pois há risco de que o ácaro esteja alojado em algumas folhas e que se tornem fontes de disseminação dessa praga. Em plantas adultas e bem informadas, não há risco de ser efetuada essa poda. Então você pode efetuar a poda drástica quando a planta for adulta, pois a planta normalmente ela apresenta boa capacidade de rebrota. Só que, por um outro lado, em plantas ainda em desenvolvimento, é recomendado fazer a poda apenas nos ramos atacados, para evitar que que ocorra a perda dessa planta. Os ramos podados, eles devem ser retirados do local imediatamente e queimados em locais distantes, de modo a evitar que o ácaro torne a infestar as suas plantas, as plantas de lixia. Isso pode ser feito em sua churrasqueira ou em outro local fora do seu pomar. E se você for produtor orgânico, é importante que você consulte a sua certificadora antes de efetuar qualquer tipo de ação. Então, a poda ela deve ser efetuada principalmente ali em meados de fevereiro a março, certo? Porque como é que a gente vai, só de um modo geral para a gente entender. É recomendado que a poda em frutíferas, geralmente ela seja feita nos meses seguintes à colheita das frutas. No caso da lixia, que é colhida então entre dezembro e janeiro, a poda das plantas infectadas, portanto, deve ser feita preferencialmente em fevereiro e março, para que a planta ela possa ter tempo aí de emitir novos brotos, florescer então em julho e produzir novamente em dezembro. Há quem diga que a poda em algumas árvores frutíferas ela deve ser efetuada na lua minguante. Por que isso? Porque nesses períodos a seiva da planta ela está basicamente concentrada nas raízes e assim a planta irá dispor de maior vigor para poder rebrotar. Recomenda-se então
antes de fazer a poda, que você higienize todo o material que você for utilizar. As ferramentas, né, devem ser bem higienizadas para evitar a contaminação de outras plantas. Bom, além das podas, é bem importante a gente fazer a aplicação de caudas à base de enxofre, né? Então, para evitar que o problema ela ocorra novamente na planta, após que você efetue a poda e a queima dos ramos, o próximo passo é fazer o controle através da aplicação dessa cauda. As pulverizações à base de produtos à base de enxofre, como por exemplo a cauda sulfocálcica, você vai fazer mais ou menos aí uma aplicação a cada 20 ml de calda para cada 1 litro de água, né? A pulverização ela tem que ser feita imediatamente após essa poda e após o aparecimento das primeiras folhas. Depois de fazer essas duas pulverizações iniciais, você vai fazer pulverizações a cada 15 dias, durante todo o ciclo da planta. Bom, gente, essas foram algumas das nossas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos serão vídeos basicamente práticos, onde nós vamos demonstrar como que a gente faz a poda e como que a gente faz a aplicação de cauda sulfocálcica, como que a gente prepara essa cauda também. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e até a próxima.